Olá, você está no Estúdio AFEAL, o novo programa da nossa entidade para trazer informação de qualidade a todo o setor de esquadrias de alumínio. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais nada disso seria possível: Inoxpar, Hidro e Sonf. A gente está fazendo mais uma gravação aqui diretamente da FESQUA, a feira de esquadrias mais importante da América Latina, e hoje a gente está aqui com dois convidados mais que especiais. Eu estou aqui com o Rodrigo Navarro, presidente da Abramat. A Abramat é uma das entidades mais importantes do segmento da construção civil no Brasil hoje. Representa toda a cadeia de materiais de construção. Também estou aqui com o seu Noronha, consultor da FEAL, que sempre traz aí todos os dados de mercado mais importantes para a tomada de decisão do empreendedor do nosso segmento. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mariana. Prazer aqui estar com você. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, Rodrigo, como é que está o desempenho da indústria de materiais de construção nesse ano de 2024 e quais são os principais fatores que estão influenciando o mercado até agora? Nós estamos indo bem. Os números do mercado que nós representamos, que são 22 segmentos da indústria de materiais de construção, tanto materiais de base como materiais de acabamento, já apontam um crescimento de 3,5%, já deflacionado, quando comparado com o ano anterior. Esses números são elaborados pela Fundação Getúlio Vargas. Então, isso indica que, muito provavelmente, nós vamos atingir e até superar aquela estimativa que a gente fez no início do ano de ter um crescimento de 3% esse ano. E a ideia é que a gente mantenha esse crescimento sustentável para os próximos anos. E o que está colaborando para isso? O setor imobiliário está indo bem, o varejo depende de condições macroeconômicas, mas a gente tem visto que o PIB crescendo, a dívida das famílias diminuindo, ainda que lentamente, taxa de juros diminuindo, com essa diminuição recente que teve. Tudo isso contribui favoravelmente para a demanda de materiais de construção. Fora isso, a gente tem programas governamentais como Minha Casa Minha Vida, obras do Programa de Aceleração do Crescimento, novo marco do saneamento, tem a reconstrução do Rio Grande do Sul também, que vai demandar muito material, muita atividade. Então, tudo isso somado leva a gente a ter um otimismo para esse ano, sim. E o nosso segmento, seu Noronha, as esquadrias estão acompanhando os demais produtos do mercado? Sim, exatamente. Estou na linha de pensamento dele. Os nossos números são crescentes. A partir de 2021, nós crescemos, acumulado até 2023, 27,7%. Né? Crescemos em 21, no ano de 2021, 21,6%. Depois diminuiu por conta de uma estabilidade melhor. E eu acredito que crescer em um dígito é o melhor crescimento possível. Aí não falta matéria-prima, não falta mão de obra, nós não temos, aí passa a não ter muita dificuldade. Não passa a ter muito. E é dessa maneira que nós estamos enxergando. Eu uso muitos dados da Abramat, não só da Abramat, também da Abrainc, da CEBIC, da Secov, do Sinduscon, da ABAL, Associação Brasileira do Alumínio, para poder formatar o nosso número e demonstrar. Agora, quando eu falo crescimento deu em 2023 3,8, é volume em tonelada. Se eu transformar isso em valor, nós não fazemos isso. Não é comum na indústria de esquadria. A conversação, quando fala de crescimento, para nós, é tonelada de janelas. Eu tenho dados de peças que eu acho que é até melhor. Quando eu falar num consumo do mercado brasileiro em 2023, que foi de 102,8 mil toneladas, nós estamos falando de quase 8 milhões de peças de janelas. 8 milhões de peças de janela ano. É um número significativo. E que se você colocar um preço médio de venda de cada um, você vai ver que o faturamento do segmento é alto. É acima de 8 bilhões de reais por ano. Isso aí. E, Rodrigo, quando a gente olha assim, tem até uma teoria, vamos confirmar se é verdadeira aqui, dependendo do que está vendendo mais, a gente tem uma perspectiva para o futuro. Está vendendo mais materiais primários, básicos, então significa que o mercado de outros materiais vai crescer mais para frente. O que está crescendo mais? Para onde a gente está indo? É isso mesmo. Você tem crescimento primeiro de materiais de base, né? Quando você primeiro tem um lançamento, por exemplo,
de uma obra, você vai precisar fazer fundação, toda aquela parte de materiais base. Depois você tem o acabamento, que normalmente são materiais até mais onerosos, né? Dependendo do tipo de acabamento que você quer. Então, você tem, dependendo da fotografia, do período que você dimensiona, um crescendo mais do que o outro, né? Mas base e acabamento estão crescendo bem hoje, porque a obra, né, ela tem aquela sequência, o lançamento ainda nem começou, já começa a vender. Quando atinge lá um determinado percentual, o pessoal começa a obra, então aí começa a venda do material. E depois, quando está no acabamento, também dependendo do tipo do imóvel, tem imóveis que hoje são entregues ali para você customizar, então você que vai escolher ali, né, qual é o tipo de acabamento que você vai querer. E aí tem esse aumento de base. Hoje a gente está com um faturamento maior de acabamento do que de base, o que demonstra que já estamos pegando uma leva. Porém, de imóveis já quase prontos para entrega. Mas se você olhar os números, por exemplo, da Abraim, que teve muitos lançamentos, você está tendo um crescimento imobiliário grande, você vai começar a ver também, agora já aumento também nos materiais de base. Então, é aquilo que a gente chama do otimismo com alguma cautela, porque tem muita coisa em volta aí, tem reforma tributária, tem os programas que eu mesmo citei aqui ainda precisam da robustez necessária para você alcançar esse patamar, né, ideal, mas as perspectivas são boas. Então, tanto para base como acabamento, tenho certeza que vamos ter não só este ano, mas os próximos anos também. Eu gostaria de reforçar, realmente, você tem toda a razão. Isso aí realmente, para nós também acontece isso, porque a obra vai precisar de uma esquadria, quando lança até quando for aqui, demora às vezes 18 meses, às vezes quase 24 meses para começar os orçamentos, para começar o processo de fabricação. Então hoje a indústria de esquadria está vivenciando os recordes de venda e lançamento que ocorreram em 2021, 2022 e continua em 2023. E 2024, melhor ainda. Então isso trouxe para mim um otimismo muito forte, principalmente agora falando hoje com você, com o Rodrigo Navarro, com o Luiz França. Dá até arrepio de mim de ver a convicção de vocês que vai de frente com a minha. Porque às vezes eu converso na cadeia, tá ruim, tá difícil. Meu amigo, vá no campo, vá na procura, entra no site dessas empresas que estão falando de lançamentos, que você vai ver que o negócio está crescendo. Se eu puder complementar aqui, o que o Noronha falou, a gente fala isso com base em dados. Então, por exemplo, eu tenho a pesquisa que eu rodo todo mês, que é o nosso termômetro. O que essa pesquisa indica? Como o nome diz, a temperatura do que os associados estão sentindo. Então, se ele coloca lá, por exemplo, no próximo mês, que 70%, 69% estimam que as vendas vão ser muito boas ou boas, eu só posso ser otimista. E outro dado que é importante é a questão da previsão de investimento para os próximos 12 meses. Isso também você tem, hoje a última pesquisa, 65% dizendo que sim, vamos investir nos próximos 12 meses, seja para ampliar a capacidade produtiva, seja para melhorar os nossos processos produtivos. Então, de qualquer forma, é um investimento e só investe quem está vislumbrando que ali na frente tem, né, um retorno. E o outro dado que também é importante, porque reforça tudo isso que a gente falou, é o uso da capacidade instalada, que hoje está em 77%. Então, as fábricas estão produzindo. Tudo isso leva a crer isso que a gente está falando aqui. Estamos vivendo e viveremos um bom tempo aí para o segmento da indústria da construção. Estamos muito otimistas, né? A gente teve um boom da construção ali nos anos 2010, mais ou menos, né? Vocês acham que a gente vai chegar num patamar assim? Quais são as expectativas? Olha, eu acho que a gente tem tudo para retomar esse crescimento por uma simples razão. A gente tem a construção civil como um dos pilares da economia do país. Nós temos o agro, sempre tivemos e, se Deus quiser, sempre teremos, né, abastecer o mundo com alimentos. Isso aí é um pilar super importante que a gente já tem o agro. Todo mundo fala do agro. Mas junto com o agro tem o pilar da construção. A construção gera emprego quase que de imediato. Você tem um programa de retomada de obras paradas, até porque se você não retomar uma obra parada, ela pode degradar, você tem que botar abaixo para colocar em pé de novo, né, um desperdício. Então, a retomada de uma obra implica no dia seguinte em contratação, em geração de renda,
que é reinjetado na economia. Então, até por isso, pela geração de emprego e renda, nós podemos ir por essa linha, e não é à toa, tantos programas governamentais indicam esse pilar como importante. Eu citei aqui o Minha Casa Minha Vida, para fazer frente ao déficit habitacional, programas de aceleração do crescimento, que tem lá as suas obras previstas, o marco do saneamento, que também precisamos de obras de infraestrutura, a própria retomada de obras paradas ou obras por acabar, que também tem um nível alto, e o Nova Indústria Brasil, que tem, dentre as suas missões, a de número 3, que fala de cidades sustentáveis, de infraestrutura também envolvendo construção. Então, eu costumo dizer, se não for agora, né, é claro que isso depende, por isso o cauteloso, o otimismo ele existe, porém, tem aí cautelas até de você ver todo mundo lá em 2020, janeiro de 2020, a previsão era crescer 4%. Veio a pandemia, claro, uma externalidade negativa, um cisne negro, né, não previsto, mas fato foi que a gente teve que lançar mão aí, trabalhar muito para ficar no 0 a 0. Foi uma das indústrias que conseguiu ficar no 0 a 0, mas com muito esforço, muito trabalho. Passado essa pandemia, que a gente espera que não tenhamos nenhuma desse tipo, mas tivemos aí guerras, etc., que acabam influenciando. Se a gente não tiver aí nenhum ponto desse fora da curva, a expectativa é de um crescimento sustentável, que é o que a gente quer, seja por meio do aquecimento da demanda, seja por meio dos programas governamentais, ou tudo isso junto, combinado e misturado, que vai dar aí um cenário positivo para nós. Eu vou complementar. Eu uso uma expressão, eu acredito nisso aí. Quando fala do Egito, do faraó, ele sonhou as vacas magras e as vacas gordas. Nós atravessamos as vacas magras de 2014 até 2020. A indústria de esquadria só veio despencando. Nós chegamos a produzir em 2013, que foi o último boom, 2012, 2013, chegamos a produzir 140 mil toneladas nesse ano. 2020, 80.350 toneladas. Você vê a queda, foi de 40 e poucos por cento de queda, direta. Não teve assim que foi um mês foi melhor, foi só pum, pum, pum. Agora, a partir de 2021, minha interpretação são as vacas gordas. Então, nós já crescemos já 3 anos, 21, 22, 23, legal, e vamos crescer 24, a previsão para 24 é chegar a 5,2%, 25, 26 e 27. Esses estão garantidos por ser a senoide da curva de demanda de esquadrias de alumínio. 7 anos bons, 7 anos ruins. Tem acontecido isso, eu tenho pesquisado isso, voltando até mais para trás. O 2012, põe 7 anos para trás, as vacas gordas, aí veio vacas magras. Então, realmente, eu estou de acordo com o Navarro. Se não houver nada que esses governos trazem de surpresa para a gente, inclusive, né, porque tem tanta conversa aí, e doenças terríveis por conta do clima. Eu fui para a Serra Negra esses dias aí, você não consegue respirar lá, de fumaça, fuligem, horrível. Cidade perto aqui de São Paulo. Mas ela recebe todos os ventos que vêm de Ribeirão Preto, de toda aquela região que está aquelas queimadas. Tudo isso aí são dificuldades que vai trazer para produzir, para as pessoas. Como é que vai ser tudo isso aí, né? Então, eu concordo com ele. Se não houver nada de diferente, é crescimento nos próximos anos da indústria de esquadrias. E para quem não sabe, o seu Noronha é uma das pessoas que elaboram o mapeamento setorial, né, do nosso mercado. Aqui já falamos de 2 documentos muito importantes, né? Tanto o termômetro abramático quanto o mapeamento. E olhando assim para o produto esquadrias, seu Noronha, que tipo que está crescendo mais? É sistema, não sistema? Por quê? E por que isso está acontecendo? Houve uma mudança radical, né, nos últimos anos, por conta dos PSQ, por conta da NBR 10821, por conta da NBR 15575, começaram os sistemas a ter mais profundidade para poder aplicar a indústria de esquadrias. Quais são os ganhos aí de uma indústria de esquadria por usar sistema? Produtividade, uma mão de obra melhor, mais barata, porque é quase uma automação, não é 100% automação, mas é usinagem feita com estampos, máquinas de corte programada no computador, né? É um outro formato de indústria. Fábricas no layout, construída em células ou em linha, como uma indústria. Tudo isso foi melhorando naquele desenho antigo de uma serraria do passado. Então, os sistemas é o futuro.
ele continua crescendo. Hoje ele representa mais ou menos 75% de toda a produção de perfis de alumínio de janelas para o mercado de construção civil. Esses são sistemas. São sistemas. E com agravante, deve acelerar mais ainda com a industrialização da construção. À medida que a construção civil começar a ter mais padrão, isso aí vai dar uma alavancada para nós, porque vai começar a ter escala. Tendo escala, você vai melhorando a automação. É isso aí. Rodrigo, olhando assim para todas as mudanças que a gente está vivendo, né, questão de clima, sustentabilidade, novas demandas, inteligência artificial, estamos vivendo uma nova era. Como que você acha que a indústria da construção está se preparando para isso? Estamos nos preparando para tudo isso? Estamos sim. Construção civil, há muito tempo, ela é tida como uma indústria com pouca tecnologia, né, atrasada, etc. Não é isso mais. Você roda uma feira como essa aqui, você vai em outras feiras do setor e você vê cada vez mais inovações com preocupações de sustentabilidade. Então, há muito que se investe para obter isso, inovação com sustentabilidade, né? E um outro ponto também que a gente está trabalhando nessa parte de tecnologia do digital é o Building Information Modeling, o BIM, né? Que vai ajudar ainda mais a industrialização da construção, como o Noronha colocou muito bem. E um outro aspecto também que a tecnologia vai nos ajudar, que é a questão do combate à falta de conformidade técnica dos produtos. Nós estamos, pela Abramat, trabalhando junto com a GS1, que é quem coordena os códigos de barra de produtos no mundo inteiro, já com o governo brasileiro, com a CNI, com a ABNT, numa ideia de um projeto onde você vai ter a norma do produto no código de barra. Então, isso vai auxiliar as compras governamentais, as compras dos varejos, as compras das construtoras a não comprarem materiais não conformes. E esse é mais um fator que pode estimular ainda mais o mercado formal. Rastreabilidade também? Também. Tá? Tudo isso ajuda. Até nessa linha da sustentabilidade, você não tendo um material conforme, você pode comprometer, por exemplo, a reciclagem lá do produto, porque ele não seguiu, né, as determinações técnicas e você que se preparou para reciclar o produto de acordo com um produto conforme, quando você recebe um produto não conforme, você pode ficar em dúvida se aquele processo pode ser utilizado ou não. Então, até por isso, a conformidade técnica ela é importante. Até pegando um gancho do que você falou agora, logística reversa é uma pauta antiga, tal, que já faz muitos anos que está sendo debatida e tudo mais, e ninguém consegue colocar em prática e nem efetivamente fazer isso acontecer. Como é que a indústria da construção vê essa questão? É um bom ponto. A gente tem uma questão que é fazer aquilo que tem uma externalidade positiva que faça sentido para as estratégias empresariais. Por exemplo, você pega o caso clássico da latinha de alumínio. Lata de alumínio é 100% reciclado. Atingiu isso agora. Se você olhar uma garrafa plástica de PET ou uma garrafa de vidro, ela não alcança esse índice. Por quê? Porque o pessoal da latinha de alumínio, o pessoal do alumínio, conseguiu construir ao longo do ecossistema dele um modelo onde todos veem benefícios em contribuir para essa externalidade positiva para com o meio ambiente. Não é porque a lata de alumínio ela polui mais ou menos que a lata de vidro ou a garrafa de vidro ou de PET. É porque você tem ali um modelo que é interessante para todos na cadeia. E é isso que eu acho que as empresas podem e devem buscar. Por exemplo, tem associados da Abramat que modificaram a embalagem de cimento, por exemplo, para que você não tivesse a sobra da embalagem lá numa obra que está localizada, você abre o saco de cimento, coloca lá, e depois que você faz com aquele saco, você tem que ter a logística reversa. Muito bem, eles modificaram a embalagem para que aquela embalagem fosse utilizada no próprio processo. Então, ela é consumida no processo, você tem zero de custo de retirada. É claro que essa embalagem custa um pouco mais caro, mas quando você computa tudo, ela sai mais barata. Então, aí começa a valer a pena. Então, eu acho que essa é a busca por todos. São iniciativas de ESG que façam sentido para a estratégia de cada empresa desse segmento. E é isso que a gente está trilhando, é isso que a gente vai chegar.
Quer falar alguma coisa, seu Noronha? Concordo plenamente com o Rodrigo. Puxa vida, isso aí é o exemplo de que você vai cuidar do meio ambiente, né? Você não vai descartar qualquer coisa aí. Isso já tem uma cultura já iniciando nos condomínios. No condomínio que eu moro lá já tem essa cultura, separar lata, vidro, o lixo. Então isso é muito bom. Então eu acho que, voltando de novo naquele negócio de fazer na norma, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui para o consumidor, a NBR 10821 e a NBR 15525, tem que estar lá desde o início da educação. Hoje a gente fica tentando criar programas para poder, mas não está no coração da pessoa querer fazer qualidade. Eu vou dizer por mim. Eu quando eu estudei, eu ia cantar o hino nacional lá na frente, hasteava a bandeira, né? Tinha aula de religiosidade. Hoje não tem nada disso. Então perdeu esse senso de fazer a coisa certa. Então as pessoas hoje não fazem as coisas certas. Então tem que mudar lá na base, colocar essa cultura de novo, de fazer tudo dentro dos padrões que o país exige, né? Tem as normas para tudo, né? E não fazer nada de errado, porque isso vai trazer problema grave para cada um que fizer as coisas erradas. É isso aí. Desafio uma mudança de cultura, né? É isso aí. Estava aqui pensando, tem dados que apontam a importância do tal efeito puxadinho, né? Que o pessoal tem eu acho que 88% das construções do Brasil são autogeridas, uma coisa assim e tal. Queria saber como é que está o desempenho da indústria focando esse público, como é que está o varejo, a expectativa de aumentar as vendas, porque para as construtoras a gente viu que a gente tem uma expectativa muito positiva, né? Mas e para o varejo, quando a gente olha para o varejo? Você pode mensurar o impacto dessas autorreformas da formiguinha durante a pandemia. Quando você teve todo mundo em casa e não tinha como competir com outros gastos, né? Você não podia sair para jantar fora, não podia viajar, não podia nada. O cara olhar o seu habitat e falar, vou aproveitar, vou consertar ali, vou pintar isso aqui, vou trocar o piso. E explodiu a demanda, né? Então, foi esse número que o Noronha mencionou. Pela Abramat, em 2021, a gente teve aí um crescimento de mais de 8%, impulsionado pela autorreforma, pela formiguinha, principalmente. Esse mercado sofreu muito com o endividamento, né? Ainda tem juros altos, falta de linhas de crédito, sofre com isso, mas está melhorando. Os números do varejo já estão apontando uma melhora também para o varejo. E isso é importante para nós. É um canal super importante, assim como as construtoras, venda para governo. São canais diferentes que, idealmente, tem que estar todos bem para a gente poder atingir essa plenitude do crescimento sustentável, que é o que a gente está procurando. Queria reforçar aí que ele está falando. O varejo não é mais só aquela reforminha pequena na casinha. Hoje a construtora entrega o prédio sem pisos, sem forro de gesso, sem os outros utensílios. Eu queria um orçamento para fazer um armário em casa, o cara falou que está lotado até o final do ano, não quis pegar o pedido. Então, a obra civil, a obra vertical, ela ainda vai trazer muito benefício para a Abramat, que cuida dos fabricantes desses utensílios que vão acabar usando, bidê, o caramba. Tudo isso não vem mais na construção. Hoje você tem que ir atrás de tudo isso aí, o consumidor. E o consumidor que comprou lá o negócio, ele não vai largar lá e vai morar sem nada. Ele vai atrás. Ele vai atrás e vai colocar também nas lojas associadas da Abramat. É isso aí. A gente tem algum número, assim, uma previsão? 2025, a indústria espera crescer quanto? A gente tem alguma noção? Ainda não tem um número fechado. Quem faz, como eu falei, a FGV, ela revisa o número deste ano em outubro, então provavelmente ela vai revisar ou manter o 3% ou até aumentar para esse ano, e para o ano que vem ela faz uma estimativa. E essa estimativa a gente espera, né, que seja, claro, positiva e que tenha um crescimento compatível, se a gente for olhar pelo PIB, né, também nessa ordem de grandeza de pelo menos uns 3%, mas esse é uma estimativa minha, ainda não temos um número fechado, mas a ideia é que a gente tenha crescimento sustentável. E para a gente, São Noronha? Então, para nós é nessa mesma linha de pensamento, né? À medida que nós vamos tomando conhecimento dos dados estatísticos do mercado, mais a sensibilidade, mais a produção de alumínio
na BAL. A gente vai chegando a uma conclusão. Eu acredito, pelo que eu fiz, pelo que eu conheço, por trabalhar desde 1966 no mesmo ramo, eu acredito que nós vamos crescer um pouco menos do que foi agora 2024, que vai ser 2024, por conta daquele boom, não é bom, aqueles, como é que fala, recordes que tiveram de lançamento e vendas nesse período, que o que está lançando agora e 2023 não é recorde, é uma continuidade. Então, pode ser que nós vamos sentir uma pequena, ligeira diminuição, mas não menos do que 4%, 3,5% nessa faixa aí de crescimento em 2025. Muito bom. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Só parabenizar a todos que organizaram aqui a feira, está belíssima, recomendo a visita a todos aqui. Parabéns para a FEAL e obrigado pela participação aqui. Eu também, para mim foi excelente conhecê-lo de perto, né? Eu já acompanho várias lives deles, mas nunca tinha sentado ao lado. Fico até com emoção, porque são pessoas que estão lutando para o segmento total, né? E dou um recado para o consumidor. Não consumidor que eu digo, é a indústria de esquadria do alumínio. Não fique pessimista. Vocês estão ouvindo tudo isso que ele falou, tudo isso que o França falou, são benefícios de melhoria, de continuidade, de produtos novos. Então não tem mais o que ficar com receio. Vamos em frente. Obrigado. Obrigada, Sonoronha. Obrigada, Rodrigo. Muito bom estar aqui com mais uma celebridade do segmento da construção, né? Antes da gente terminar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Inox Paraídro e a Sonf. Eu queria pedir para você para compartilhar esse conteúdo, para seguir a gente aqui no YouTube da FEAL, e também você pode também ouvir os nossos podcasts nas plataformas de podcast. A gente se vê na próxima.